Nas nossas últimas enquetes, a gente estava falando e perguntando para vocês se vocês gostariam de ouvir temas sobre luto, sobre perdas. E a gente vai falar um pouquinho hoje sobre a banalização da morte, um pouquinho de luto, um pouquinho dessas novas realidades que nós estamos vivendo. Eu tenho ouvido pessoas dizer que a gente só está contabilizando o número de mortos, mas isso é importante a gente saber que a gente conta os mortos porque os vivos nós iremos reencontrar com eles novamente. Então, mesmo que não seja agora, no tempo que estamos em isolamento social, logo teremos a oportunidade de festejar os aniversários, o Natal, as festas de costume. Esse ano mesmo a Páscoa foi diferenciada. A gente não teve uma Páscoa com a família, unidos, porque as pessoas estavam em isolamento. A gente conta os mortos porque os mortos nós não teremos mais oportunidade de vê-los. Por isso que a morte se torna algo um pouco banal, algo velado em que a gente não é acostumado a falar. Muitas pessoas hoje em dia não querem ouvir falar sobre as mortes, se vê um carro funerário corre dele e fica morrendo de medo do que pode acontecer. Mas nós não podemos esquecer que a morte ela é pedagoga. Sim, a morte é pedagoga. Ela nos ensina a humanizar. Contamos os mortos nestes tempos de pandemia porque os que estão curados nós voltaremos a revê-los. É interessante pensar sobre isso. O ser humano não foi feito para perder. Se você entrar no YouTube, você vai ver 200, 300, milhares de vídeos sobre motivação. Você vai ser motivado a ser um vencedor, um campeão, a disputar, ser o primeiro lugar. Isso é o que você vai ver em todos os vídeos. Eu vou fazer um vídeo diferente para você. Eu vou falar sobre perder. Porque você, como humano, nasceu para perder. A perda é algo necessário. Nos dias atuais, você tem perdido, não somente nós temos perdido pessoas, como temos perdido parte da vida e como a vida era gerada e como a vida era vivida. Isso também é uma perda. Você começa a perder a partir do momento que você sai do útero quentinho da sua mãe. No livro Perdas Necessárias, que eu vou falar, depois eu vou mostrar para vocês ele, a autora pergunta para uma criança de 6 anos o que é perder. E essa criança vai responder que perder suga a gente. Nós não estamos preparados para perder. Por isso nós queremos sempre ser o primeiro lugar, disputar o primeiro lugar, estar em primeiro lugar. Quando acontece a perda do objeto de amor, e essa frase é a frase do Freud em Luto e Melancolia de 1914, objeto da perda do objeto de amor, nós iniciamos um processo que nós chamamos de luto. O processo de luto por Freud, ele é normal. Não é nada que você tenha que procurar médico, tratamento ou coisa assim. Ele acontece naturalmente e de uma forma totalmente clara e simples. Esse processo de luto, ele começa com a negação da perda. Você começa a negar que você perdeu algo. Daí se inicia o processo de luto. Os lutos, eles iniciam-se nas nossas culturas, ele dá início geralmente a partir do momento que a pessoa, você perde algo ou a pessoa. Quando a pessoa falece, por exemplo, você vai fazer um velório dela. E ali você vai iniciar o processo de luto. Com esses tempos de pandemia, isso não tem acontecido.
A maioria dos lutos que nós, a maioria dos velórios que nós temos tido são apenas poucas pessoas e num processo de nem às vezes não dá para se despedir. Antigamente, em várias culturas, o luto, a forma de vivenciar os velórios eram diferentes. No Egito, por exemplo, se mumificava as pessoas e depois tantos outros tipos de acontecimento. Na Grécia, por exemplo, os corpos eram queimados. Os gregos queimavam os corpos. Na nossa cultura, o velório ele pode durar 24 horas, até mais. O velório, por exemplo, do último Papa, João Paulo II, durou mais de uma semana. Às vezes, durante um velório, você tem um parente que mora muito longe, e como o Brasil tem distâncias imensas, a gente acaba tendo que prorrogar um pouquinho. Então, tem velório que dura muito mais do que 24 horas. E ali naquele momento você pode vivenciar o momento de luto e também vivenciar o seu próprio luto, as suas perdas. Porque durante o processo do velório você percebe a sua própria morte. Aquele morto que você está velando, ele vai te lembrar a possibilidade de você ser o próximo. Como se fosse uma fila, uma loteria. Nós não sabemos quem vai ser o próximo. Nós estamos perdendo muitas pessoas em tempos. Nós estamos perdendo muitas pessoas em tempos numa velocidade muito grande, sem podermos nos despedir. O que nos faz pensar que o que humaniza o ser humano, segundo Luiz Felipe Pondé, é que a tragédia humaniza o ser humano. Vocês devem se lembrar da Boate Kiss em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que foi uma tragédia que comoveu o Brasil inteiro. Depois daquela tragédia, as pessoas na cidade de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não foram mais as mesmas. E até hoje a gente tem pesquisas na Cielo que você pode estar consultando, que pessoas que têm até hoje transtornos pós-traumáticos por causa de perdas e o modo como aquelas perdas foram feitas, como aquelas vidas foram ceifadas. Nós hoje ainda estamos estudando e tentando compreender como que vai se dar essas perdas durante essa pandemia. Não só as perdas das vidas, mas também as perdas do tempo de trabalho, do local de trabalho, das pessoas, das amizades, dos convívios sociais. Nós não nascemos para perder, como eu disse, mas teremos que aprender a perder e estamos perdendo diariamente, todos os dias. Você pode até pensar assim: eu vim para ganhar, certo? Não, você vai ganhar, você vai ser um vencedor, com certeza. Mas você vai ter que abrir mão e vai ter que perder algumas coisas. Eu disse numa entrevista que eu dei na segunda-feira passada que nós vamos viver um novo luto. E na terça-feira, a Ana Cláudia Pérez, da PUC São Paulo, soltou uma matéria na UOL falando de um novo luto. E eu tive a oportunidade de conversar com a psicanalista, a doutora Maria Geralda, sobre essa questão do novo luto. Que eu dizia que nós, num novo mundo, mundo líquido de Bauman, numa modernidade líquida, nós teríamos num novo mundo um luto novo. Mas a doutora Maria Geralda me questionou que não seríamos um luto novo, mas se daríamos a partir de um luto diferente. Porque a essência do luto ela não vai mudar, ela continua sendo a mesma. O luto se inicia a partir do momento da perda, ou melhor dizendo, o luto começa com a negação da perda. O que é novo é os acontecimentos.
Mas o luto ele vai continuar sendo o mesmo e vai ter que ser processado do mesmo jeito, do mesmo modo. Então vocês podem me perguntar assim, então a partir de quanto tempo que dura o luto? O luto ele pode durar 3 meses, algumas pessoas levam um pouco mais do que isso. Mas se ele passa de muito tempo, anos por exemplo, a pessoa não consegue é, lidar com a perda do objeto, e o Freud vai dizer que o luto, no luto, o mundo é pobre e vazio, e na melancolia é o próprio eu que se torna pobre e vazio. Quando a pessoa perde alguém, é porque ela demandava para aquela pessoa uma quantidade de libido. A morte tira essa pessoa, ela não tem onde demandar a libido. Até que ela encontre um novo objeto de amor que ela possa enviar essa libido, e aí o luto está feito. Na melancolia, não. O eu da pessoa fica pobre e vazio e ela vai continuar a sofrer e vai demandar e demandar cada vez mais dela mesmo e não vai conseguir fazer esse processo de luto. Nós ainda não sabemos como se dará esses lutos, essas perdas que nós estamos tendo agora. O que nós sabemos, como eu disse, é que o luto vai continuar sendo luto. Mas os processos vão ser diferentes. Se nós iniciávamos o luto no velório, hoje nós não temos mais o velório. Nós não temos mais as despedidas das pessoas. Após as grandes guerras mundiais, e principalmente a Primeira Grande Guerra, o Freud escreve sobre as perdas, sobre as necessidades, os traumas que são causados após as perdas, né? Hoje nós chamamos isso de os transtornos pós-traumáticos. Nós não sabemos como se dará a ansiedade, a angústia. E essas coisas todas vão mudar e vão ser diferenciadas para nós. A gente vai ter que se adaptar a diferentes modos de lutos. Como nós vamos passar por essas fases, por essas perdas? Ainda é cedo, muita pesquisa tem sido feita em cima disso, e a gente vai ter que conviver e aprender um pouco sobre isso. Eu quero indicar para vocês, como forma de leitura, o volume 14 das obras completas do Freud, que vai ser Luto e Melancolia, que é o texto de 1914, se você tiver interesse de aprender um pouco sobre ele. E o livro da norte-americana Judith Viorst, que se chama Perdas Necessárias. Esse livro ela vai destacar muitas perdas que a gente tem que ter durante nossos processos de vida. Desde perdas da saída do útero da sua mãe, até a perda de um emprego, a perda de um namoro, a perda de qualquer coisa que você perca no seu processo de vida. E as perdas que na vida são necessárias para que a gente seja vencedor. Então, se existem vários vídeos falando que você vai ser um vencedor, esse também eu digo para você que você vai ser um vencedor. Mas você vai ter que passar por processos de perdas para que você possa aprender a ganhar. Até o próximo vídeo.